A atividade proposta para esse segundo bloco vai ser um grupo de discussão, mas antes eu queria apenas fixar algumas ideias que nós falamos aqui. Eu vou fazer no sentido inverso ao dos filmes, né? Vamos começar com demonstração, só para realmente irmos para a discussão com as ideias bem digeridas. No sentido amplo, demonstrar é produzir convicção. Então, se eu demonstro alguma coisa, eu quero convencer alguém de que aquilo é correto. Existe um sentido formal, que os colegas aqui da informática bem conhecem, que a demonstração é um argumento dedutivamente válido que parte de premissas verdadeiras que implicam a conclusão. Esse conceito é bem complexo, eu queria ir devagar aí. Fala-se da lógica, que a lógica ela não produz novos conhecimentos. E isso, de certa forma, é verdade. A lógica em si, ela não está preocupada em descobrir uma nova fonte de energia, não está preocupada em descobrir uma nova maneira de lidar com o déficit público, não está preocupada em descobrir a cura da AIDS. A lógica, não. O que a lógica se preocupa é com raciocínios que sejam válidos, raciocínios que sejam coerentes, com raciocínios cujas premissas, que são as primeiras frases, elas possam sustentar de uma maneira racional a conclusão. Então, a preocupação da lógica é basicamente com a estrutura do raciocínio. Mas a demonstração, ela vai além da lógica. A demonstração se preocupa que, sendo as premissas verdadeiras, o resultado terá que ser verdadeiro. A demonstração já se preocupa com um conceito que, na filosofia, é um conceito problemático, que é o conceito de verdade. Então, eu quero demonstrar que alguma coisa é verdadeira, eu quero demonstrar, por exemplo, que se eu atirar esta cadeira aqui do lado pela janela, pela lei da gravidade, ela vai cair no chão e não vai sair voando. Eu quero demonstrar que isso é verdade de uma maneira lógica. Então, eu vou usar lá as minhas premissas, partindo do pressuposto que a lei da gravidade diz que, partindo do pressuposto que a massa da cadeira, etc., etc., logo, se eu atirar pela janela, ela vai se espatifar lá no chão, espero que não mate ninguém. Ou seja, a demonstração se preocupa, sim, com o raciocínio correto, mas também com a busca dessa verdade. O que existe lá fora. Um exemplo clássico, para mostrar o que é um raciocínio lógico, um raciocínio logicamente válido, todo mundo fala esse exemplo, né? Então, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Essa aqui não se sabe se é a figura de Sócrates, porque ninguém conheceu Sócrates, é uma estátua famosa. Aliás, Sócrates nem mesmo escreveu nada. Quem escreveu, basicamente, muito sobre Sócrates foi Platão, e alguns outros, mas, enfim, foi basicamente Platão. Então, nós só temos uma versão do Sócrates, que foi pelo seu aluno, que era Platão. Mas por que esse raciocínio ele é tão conhecido? Ele é chamado sofisma. Ele é chamado silogismo, perdão. É um silogismo, ele é um raciocínio que, logicamente, está correto. Tem uma série de... que nós não vamos entrar aqui nesse curso, tem uma série de regras que diz por que motivo esse raciocínio é logicamente correto. Esse raciocínio, depois, na lógica proposicional, a gente vai fazer tudo isso com letras e símbolos, mas, enfim. Mas ele é logicamente correto. E mais, neste caso, ele também é verdadeiro. Por quê? Todo homem, nós sabemos que é mortal. Sócrates foi um homem, né? Quem deu esse exemplo foi Aristóteles, mas, enfim. Logo, Sócrates é mortal. Ora, de um lado, a estrutura do argumento ela é lógica, ela é coerente, esses argumentos, e ele sustenta a conclusão. Se todo A é B e C é B, logo A é C, enfim.
tem uma estrutura formal que me diz que a primeira premissa, todo homem é mortal, e a segunda premissa, Sócrates é homem, elas sustentam, elas fundamentam, elas embasam a conclusão. Além disso, este caso, ele também é verdadeiro. Eu poderia construir um raciocínio lógico totalmente inverídico. Eu poderia dizer, por exemplo, agora eu vou construir, nem imaginei, viu? Vou construir agora. Vamos lá, me ajudem aí, o pessoal aí da lógica. Se você dissesse, todo gato é cachorro, todo cachorro é rato, e logo todo gato é rato, eu estaria construindo um raciocínio logicamente válido, mas por ele não seria verdadeiro. Porque nem todo gato é cachorro, aliás, nenhum gato é cachorro, nem todo cachorro é rato, logo nem todo gato é rato. Ok? Então, eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, que a demonstração ela lida com dois fenômenos importantes para o pensamento. De um lado, é que o raciocínio se sustente por si só. E outro, ele me garante o seguinte, o raciocínio logicamente correto, ele me garante que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão necessariamente o será. Essa que é o bacana da coisa. O raciocínio lógico ele é montado de tal forma que, se realmente todo homem for mortal e se realmente Sócrates for homem, necessariamente será verdade que Sócrates é mortal. Isso que é o bacana da coisa. Isso é muito usado na ciência. Nós precisamos de raciocínios lógicos científicos para procurar a cura de doenças, para procurar a causa de epidemias, enfim. É um raciocínio muito importante, principalmente na área científica, que busca, de um lado, a correção racional, a correção lógica do pensamento, mas também a busca da verdade, qual é a cura para o câncer, qual é a cura para a AIDS e qual é a cura para a dengue, basicamente. Esse daqui é só um exemplo, dizendo que, como o raciocínio lógico formal, hoje em dia é complexo. Eu falei que, né, o exemplo clássico era todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Esse daqui foi um matemático britânico que ele provou, ele demonstrou o último teorema de Fermat. Fermat, esse teorema, ele foi bolado 300 anos antes, e ele passou 300 anos sendo investigado porque ninguém conseguia demonstrar. E o Andrew Wiles, ele finalmente consegue demonstrar, ele fez uma primeira demonstração, daí alguns lógicos, matemáticos falaram não, que está errado, e daí ele fez uma segunda demonstração, nessa demonstração ele comprovou o teorema de Fermat. Agora imagina, né, eu acho fantástico isso, né, o tipo de criatura que fica a vida inteira debruçada por um teorema de 300 anos, que os matemáticos tentam demonstrar e não conseguiram. Oi? Pois é. Não é fantástico? Eu acho esses seres absolutamente assim, iluminados. Eu tenho uma certa predileção assim, para um pessoal meio esquizoide. Por isso que eu fui fazer filosofia, certo? Com todo o respeito, doutor Caio. Vamos combinar? Que a gente queria sair um pouco deste mundinho comum, né? Bom, a argumentação ela já não tem todo este rigor, né? Eu não estou aqui demonstrando o teorema de Fermat. Argumentar é produzir considerações destinadas a apoiar uma conclusão, mas não necessariamente a construção de sistemas lógicos. Ou seja, a argumentação, e eu estou partindo, nós discutimos muito aqui, eu e o doutor Caio, de uma distinção que vem de Aristóteles, depois ela vai sendo reutilizada por Perelman, por Vivek, mas, enfim, Aristóteles considerava que, de um lado, eu tinha a demonstração, de outro lado, a argumentação. Demonstratio, argumentatio. Eu estou partindo dessa diferenciação clássica. Na argumentação, eu quero apoiar uma conclusão, mas não necessariamente com aquele rigor que a lógica e a matemática exigem. Eu posso utilizar, por exemplo, juízos de valor. Eu posso dizer numa argumentação, por exemplo, que todo aborto é execrável, a ré cometeu um aborto, logo ela deve ser
penalizada ou execrada, enfim. Tem uma aparência de raciocínio formal, mas não é. Por quê? Numa argumentação, que é o que nós usamos muito em ciências humanas, sociologia, política, eu uso palavras que têm ambiguidades. Por exemplo, vou dar um exemplo, aquele do Código Penal, o pessoal que está aqui no criminal, como é que é aquele exemplo? Ai, meu Deus, da mulher lá de conduta... Mulher honesta. Né, que já foi revogado, mas o que é uma mulher honesta? Né, que era a questão do crime, né? Contra um crime de sedução, a vítima tinha que ser uma mulher honesta. E o que é honesta? Eu tenho uma prima avó que está viva ainda, aliás, é minha tia-avó, está com 92 anos, e ela era considerada uma meretriz, para não falar outra palavra, porque ela usava calça comprida, batom, fazia as unhas, fumava e trabalhava numa multinacional. Então, para a família, ela era uma devassa. Ela não era honesta. Se essa mulher ela fosse violentada em praça pública, a não ser que houvesse alguma lesão corporal, dificilmente ela iria ganhar uma ação contra o agressor, porque, né, uma mulher, naquela época, começo do século, que usava calças compridas, batom vermelho, pintava as unhas, fumava e trabalhava com homens. Ela era secretária de multinacional. Era uma coisa absolutamente indecorosa. Então, na argumentação, nós lidamos com essas palavras semanticamente flexíveis, semanticamente ambíguas. E isso não é errado, é o que nós temos no dia a dia. Então, quando nós dizemos que um candidato político é melhor ou pior, nós estamos usando não palavras 2 mais 2 igual a 4, nós estamos usando juízos de valor. E esses juízos de valor são ambíguos, eles mudam a cada local, a cada tempo, a cada auditório. Enfim, na argumentação, eu tenho um auditório, eu tenho um público que eu quero me dirigir, e não necessariamente eu pretendo obter a universalidade da minha demonstração. Vou dar um exemplo. Lembra daquela questão do uso de chador na França? Aquele lenço das muçulmanas? O governo francês proibiu o uso não só do chador, mas de qualquer objeto religioso nas escolas públicas. E foi uma... Aliás, quem está no Facebook sabe disso, né? Uma algazarra, como a França está sendo totalitária, porque cada um tem o direito de mostrar a sua opção religiosa. Então, eu posso mostrar minha estrela de Davi, meu crucifixo, usar o meu chador. Para a França, para a tradição francesa, isso fazia muito sentido, porque a escola pública é laica. E numa escola laica, onde teve uma grande divisão, discussão, os senhores sabem disso, a divisão da igreja e do Estado, é importante que a religião não entre no meio. Ora, discutir isso na França, no Brasil, nos Estados Unidos e no Irã, mas, enfim, se eu estivesse no Irã e uma mulher fosse apedrejada porque ela estava sem chador, sem burca, andando sozinha na rua, sem o marido, ou sem um irmão, ou sem o pai, alguém do sexo masculino, e se ela fosse apedrejada até a morte, eu iria dizer que não houve nenhum crime naquele contexto. Porque naquela comunidade, naquela sociedade, é indecoroso uma mulher dirigir, fumar, estudar. Você pode pensar em Afeganistão, então é tudo indecoroso. Acho que até a mulher existir deve ser um ato de decoro. Como é que é? O ato indecoroso supremo, né? Tirando a mãe dos próprios, né? Que eu acho que essa daí pode existir. Mas, enfim. Mas eu pego essa discussão do chador, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito tranquilo. Nos Estados Unidos também tem uma distinção entre Estado, o Estado é laico, cada um professa a religião que quiser, e para eles tudo bem, você pode ir na escola de qualquer maneira. Né? Se quiser usar o chador, o crucifixo. Aliás, é engraçado, eu tive um professor na Faculdade de Direito, o Cláudio De Sico, que ele foi estudar nos Estados Unidos, ele fez um pós-doc lá nos Estados Unidos, e quando ele chegou na universidade, perguntaram qual era a religião dele. Ele, particularmente, era, nem sei se ateu ou agnóstico, mas, enfim, mas ele tinha que falar alguma coisa, ele falou, sou católico. E daí ele foi com um professor convidado. Ele comenta que, quando chegou a Olerite, já veio lá, desconto, 10%.
Igreja Católica. Então, os americanos são tão práticos que já havia o dízimo descontado no olerite. E para eles tudo bem, se ele tivesse colocado, olha, eu sou um bandista, eu pratico algum rito satânico, provavelmente iria também lá vir um desconto de 10% no olerite. Para os franceses isso é terrível. Eu não estou nem falando de questão de segurança, até acho que uma burca, né, aquela coisa que pega tudo, até uma questão de segurança, eu posso ter uma metralhadora dentro da burca, enfim. Não, mas para a França eles não querem nenhum símbolo religioso no espaço público. E os americanos, que também partiram de premissas muito semelhantes, na época da Revolução, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, as constituições são contemporâneas, para eles tudo bem. É uma cultura onde não há problema. Enfim, o que eu quero dizer é que a argumentação ela não se destina a ser universal. Ela pretende, sim, apoiar um ponto de vista, mas não necessariamente válido para todo mundo, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Por favor. Essa é uma parte em que, vamos dizer assim, as nossas bases teóricas, talvez os nossos caminhos assim, se dividem, né? Uhum. O que acontece aqui é o seguinte, nesse ponto, me parece que o Aristóteles tem razão, e o que veio depois é um equívoco. Por que eu digo isso? O Aristóteles escreveu sobre lógica num conjunto de livros chamado Organon. Não foi ele que deu esse nome, foi um bibliotecário posterior, um membro da escola do Liceu, né? Mas muitas gerações depois de Aristóteles que deu esse nome. E nesse tratado foram reunidos os livros de lógica do Aristóteles numa ordem ali que não necessariamente refletia a ordem que Aristóteles gostaria que eles estivessem ali. Isso causou muita confusão, porque dá muita margem de interpretação, né? Você pode reorganizar os temas da lógica aristotélica de acordo com aquilo que você interpreta de Aristóteles, ou você pode seguir aquela ordem bibliotecária, vamos dizer assim, né? Que foi colocada ali mais por conveniência de organização bibliotecária. Então, enfim, tem várias interpretações. Por exemplo, a Márcia citou o Chaim Perelman, né, o Fiveg, o Tércio, que situam, por exemplo, os tópicos. Você tem os analíticos primeiros e segundos, né, que tratam da lógica demonstrativa, você tem os tópicos que tratam da dialética, as refutações sofísticas, que são uma parte, um complemento dos tópicos, né? Tem também as categorias e um tratado chamado Perihermeneias, o De Interpretatione, e as categorias do De Interpretatione tratam assim dos elementos que compõem as proposições, vamos dizer assim, que são as partes do argumento, né? O argumento do silogismo, por exemplo, você tem 3 proposições, categorias perihermeneias, você estuda as proposições. Depois, nos analíticos, na tópica, você estuda o argumento todo, né? Basicamente é isso. Agora é o seguinte, o Aristóteles compôs esse tratado no ambiente escolar, eram anotações de aula, não se sabe se dos alunos, ou se dele próprio, ou se de ambos, né? Então a coisa não embora Aristóteles tivesse uma cabeça assim, bastante analítica, vamos dizer assim, sistematizasse tudo, se você vê assim, nos tratados dele uma ordem rigorosa de exposição, aquilo como um todo não tem essa mesma ordem porque não foi organizado pelo próprio Aristóteles. Então, dá margem de interpretação. O fato é o seguinte, o Aristóteles dividiu nesses tratados pelo menos 3 tipos de discurso que equivalem a esses que a Márcia apontou. Você tem o discurso analítico, que é a demonstração, que a Márcia chama de demonstração. Você tem o discurso argumentação, que é o que Aristóteles chamava de dialética. E você tem o discurso persuasivo, que é o que Aristóteles chamava de retórica, e que ainda se chama de retórica também, né? E ele dividia esses discursos pela finalidade. Então, por exemplo, a retórica ela tinha finalidade deliberativa. Era o discurso próprio, por exemplo, dos membros da cidade-estado conversando para deliberar sobre um assunto de interesse comum. Era o discurso próprio, por exemplo, dos juristas no tribunal, um querendo persuadir o outro, ou das partes entre si, né? Mas sempre para que se chegasse a uma deliberação. Significa que
esse discurso ele tem uma certa duração. Vamos dizer assim, depois de um certo ponto, todos abrem mão de continuar discutindo porque a autoridade vai decidir de uma certa forma. Então, esse discurso ele tem por finalidade amadurecer a deliberação. Né? Não necessariamente encontrar uma verdade absoluta, mas amadurecer a deliberação. Chegar a um ponto que seja, vamos dizer assim, o suficiente para que quem deve decidir possa decidir com relativa segurança. Né? Então, assim, existe um caráter de descoberta nisso, embora a pretensão no discurso retórico não seja universal, por conta da própria contingência da decisão. Quer dizer, não pode ser universal, por quê? Porque eu não posso ficar discutindo para sempre. Eu não vou pretender que essa minha decisão de hoje valha para todos os tempos e lugares. Né? Agora, aí você tem no outro extremo o discurso demonstrativo, que tem pretensão universal, porque ele é baseado única e exclusivamente na forma. Né? Então, não importa que você tenha as premissas falsas, aquela conclusão deriva necessariamente daquelas premissas. Então, aquilo vale em todo o tempo e espaço, não porque aquele discurso traduz uma verdade, mas porque a forma dele é impecável, é correta. Então, eu posso dali deduzir que as premissas são falsas ou que são verdadeiras, porque eu sei que se eu colocar premissas falsas, eu vou deduzir vamos dizer assim, uma consequência daquelas premissas que é válida em si mesma, independentemente da falsidade ou da verdade. Agora, tem um negócio que chama discurso dialético em Aristóteles, que é aí que nós vamos dizer, nos apartamos, né? Que é o seguinte, Aristóteles dizia que a argumentação ela tem pretensão de universalidade. Por quê? Porque aqui a finalidade não é persuadir, embora exista um componente de persuasão, evidente. Por exemplo, a discussão entre... O que é dialética, na verdade? Dialética, o protótipo da dialética é o método socrático. Então, para quem já leu um diálogo de Platão, por exemplo, vai encontrar ali o que é dialética. O Aristóteles estava teorizando o que acontecia nesses diálogos. Né? Então, o que você tem, na verdade, é o seguinte. Você tem dois contendores, ambos não querendo decidir nada, simplesmente dispostos a buscar algo que seja verdadeiro em relação aos dois discursos. Quer dizer, um, por exemplo, defende que a justiça é a lei do mais forte, outro defende que a justiça é uma proporção ideal em relação às coisas, que é algo que você encontra na natureza, por exemplo. Então, são duas teses opostas, e os dois estão querendo descobrir qual das teses é verdadeira e qual que é falsa. E, para isso, eles vão ter que... eles seguem um método rigoroso que é contrapor aquilo que eles defendem, aquilo que é uma coisa que eles não conseguem demonstrar, ou seja, eles não têm como provar que aquilo é verdadeiro, mas eles têm como tentar derivar essas teses de verdades em relação às quais os dois podem concordar. Então, se eles conseguirem encontrar quais são essas verdades, esses princípios a partir dos quais os dois podem concordar e dali derivar uma das duas teses refutar a outra, então eles podem chegar a um acordo do que é verdadeiro e do que é falso. Então, se vocês forem ver nos diálogos de Platão, em Platão você tem os diálogos aporéticos, que não chegam a conclusão nenhuma, que isso, na verdade, até mostra que justamente a finalidade não é deliberar nada, é simplesmente buscar a verdade. Às vezes a verdade não se apresenta. Às vezes a conclusão do debate é não chegamos a lugar nenhum. Agora, nos diálogos não aporéticos do Platão, em que ele depois elabora uma tese, depois até apresenta um mito para ilustrar aquela tese, ali você tem uma ilustração clara da finalidade desse tipo de discurso. Né? É claro que toda a verdade que você chega pode ser parcialmente verdadeira, pode ser considerada provisoriamente verdadeira, né? Quer dizer, não é necessariamente uma verdade absoluta, mas é mais ou menos o que a gente considera, é mais ou menos o que a ciência moderna faz. Por exemplo, você pode ler a ciência moderna como uma junção do discurso analítico com o discurso dialético. Né? O método científico já está no Aristóteles, já está dado ali. Quer dizer, os cientistas têm plena consciência de que eles não vão chegar à verdade absoluta, mas eles sabem que esse método é um esforço consciente de chegar à verdade, a uma aproximação da verdade. Então, eu acho que nós perdemos... Então, o que aconteceu? E por que hoje é possível dizer... Veja, tudo isso nasceu de Aristóteles. Né? Então, Aristóteles dizia claramente que a argumentação
tem uma finalidade, uma pretensão de ser universal, né, de chegar a verdades universais. Na verdade, a argumentação e a demonstração elas se complementam, porque a demonstração nada mais é do que a exposição da verdade que você encontrou a partir da dialética. Então, por isso que a ciência moderna ela espelha essa estrutura aristotélica. É o que os cientistas fazem, por exemplo, eles vão debatendo dialogicamente, quando eles chegam a uma hipótese que é plausível, que é aceita pela maioria, aí eles têm condições de expor aquela hipótese segundo o método demonstrativo. Então, eles estabelecem alguns axiomas, dali eles derivam algumas outras proposições e transformam aquilo numa exposição completa da teoria que depois eles podem verificar pela experiência. Quer dizer, então, a própria exposição depois ela se torna um elemento de um discurso dialético. Então, existe, vamos dizer, toda uma dinâmica em que você parte da dialética, vai para a exposição, depois volta para a dialética, enfim. Bom, como é que isso se perdeu, né? Como é que hoje em dia o que a gente percebe é o seguinte: a argumentação e a persuasão elas meio que se confundem. Então, quem lê, por exemplo, o Chaim Perelman, ou lê o Tércio Sampaio Ferraz, ou lê o Fiveg, percebe que a argumentação é colocada mais ou menos no nível da persuasão, né? A diferença aqui é um pouco de sutilezas, mas no fundo é mais ou menos como querer deliberar nos dois casos, né? Então, por exemplo, essas coisas que a Márcia estava, os exemplos que a Márcia dava, né, de uma coisa ser verdadeira numa sociedade, não ser na outra e tal. Isso tudo cairia, acho que para Aristóteles, no campo da persuasão pura, porque aí se trata simplesmente de deliberar. Aí, claro que cada sociedade tem o seu próprio paradigma, né? Vamos dizer assim, os seus próprios lugares comuns, porque a retórica para Aristóteles também ela se espelha na dialética, né? As duas coisas elas não são completamente, vamos dizer, na forma elas são parecidas as duas. Então, claro que em termos assim de estrutura elas têm uma similaridade, mas existe essa diferença enorme em Aristóteles, que é o seguinte: é a diferença de finalidade. Como na dialética eu quero buscar a verdade, então, em princípio, eu posso discutir abertamente em qualquer lugar, em qualquer país, rever os princípios que para mim são aceitos como estanques na retórica. No campo da dialética eu posso revê-los exaustivamente até a pretensão de que todos reconheçam aquilo como verdadeiro, né? Bom, como que isso se perdeu, né? Isso aqui é uma história longa, eu não vou entrar nisso não, mas em suma, depois numa outra ocasião, a gente pode até aprofundar isso um dia, quem sabe. O problema da verdade daria um curso, um outro curso, né? Mas aí entra uma capacidade humana que para Aristóteles era fundamental, e eu acho que ainda é hoje. Essa capacidade humana não é que porque Aristóteles a identificou, agora ela não existe mais, existia na época de Aristóteles. O que acontece é que a gente deixou de ter uma palavra específica para ela, então ela se perdeu no nosso discurso. A gente não consegue mais identificá-la mais tão facilmente. Que Aristóteles chamava de phroneses, que a gente pode traduzir, os escolásticos traduziram por prudência, mas hoje em dia isso seria mais bem denominado de sensatez, sabedoria prática, alguma coisa assim. Que é a capacidade do homem inteligente de olhar para o contexto em que ele está e perceber exatamente o que está acontecendo. A gente sabe disso aí, por exemplo, a gente vê aquela pessoa assim, meio abobada, perdida, não sabe o que está acontecendo, que às vezes está ali no meio de uma bagunça, às vezes está sendo até atacada sem saber, por exemplo, e a pessoa que sabe exatamente o que está acontecendo, sabe como agir porque conhece o contexto em que ela está. Essa é a diferença entre o sábio e o não sábio, né? Por exemplo, então, por exemplo, a figura do sofista, para o Platão e para Aristóteles, ela é tão importante porque o sofista ele tem a ilusão de que ele sabe, ou seja, ele não é inteligente na verdade, é só aparência de inteligência, porque ele não sabe a ignorância dele. Sócrates era inteligente porque ele sabia que ele era ignorante. Então, assim, essa capacidade de saber exatamente o que você é e qual é o teu contexto, isto é a phronesis. Tem uma longa história da perda, vamos dizer assim, da palavra para phronesis, né? Tem um livro que eu estava citando para a Márcia, de um francês chamado Pierre Robin, que escreveu sobre a prudência em Aristóteles, que é uma maravilha. E nesse livro ele mostra, por exemplo, como a phronesis mudou, como o significado dela se distorceu em Kant, por exemplo. Ela se tornou uma faculdade puramente teorética, né? Enquanto Aristóteles era uma faculdade
prática. Essa perda significa não que a gente tenha perdido o bom senso, continua existindo. O problema é que agora a gente não tem uma palavra para denominar o bom senso. Então, para nós, cai tudo na retórica. Então, você não consegue mais distinguir o que é retórica do que é discurso argumentativo legítimo, em que as pessoas estão buscando honestamente a verdade. Então, me parece que esse é uma tragédia, né? E é só isso que eu queria mencionar, porque eu acho importante saberem que existe essa divisão teórica, vamos dizer assim, né? Para mim, isso é uma tragédia. Eu acho que perdemos muito ao não termos mais uma palavra para chamar, dentro da filosofia, né? Para chamar de sensatez. No dia a dia, todos percebem que existe isso aí. Todo mundo acho que é capaz de distinguir, por exemplo, dois debatedores procurando honestamente a verdade, de duas pessoas simplesmente querendo ganhar discussão, né? Então, é simplesmente essa colocação que eu queria fazer. Aliás, eu queria agradecer... Não, primeiro, eu queria agradecer pela pronúncia correta do que eu falei, Viveg, com V, né? Mas ele é alemão, então a pronúncia é realmente Viveg, né? E é uma vergonha que minhas filhas... Eu não falo nada, mas minhas filhas falam alemão. Então, obrigada. Quero parabenizar. Esse problema da verdade é um problema absolutamente fascinante e daria um curso à parte. Há um poema que diz que a felicidade está onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. E acho que o mesmo acontece com a verdade. Mesmo, por exemplo, o Popper, que é um pensador importante da filosofia da ciência, ele acha que a verdade está no horizonte. Nós estamos buscando, mas a gente nunca tem certeza se atingiu ou não. Então, essa questão da verdade é uma questão realmente complicada. E hoje em dia, particularmente, que eu acho que o Dr. Caio tem razão, ela particularmente se perdeu diante do multiculturalismo. Então, nós achamos lindo, por exemplo, que na Índia, no McDonald's, não haja carne. Eu queria saber o que tem no McDonald's da Índia, mas, enfim, né, não tem um Big Mac. Né? O que tem? Deve ter, sei lá, uma Fibra Mac. Mas todo mundo acha bonito, porque o McDonald's, na Índia, ele está respeitando uma tradição local de não comer carne. Agora, e também existem na Índia, né, algumas aldeias ainda muito rudimentares, uma antiga tradição que diz que quando o marido morre, a mulher tem que se matar também. Então, a questão isso também é bacana? Então, o multiculturalismo é uma questão interessante, que nós vivemos no mundo, numa aldeia global, a verdade é essa, e nos parece, essa é uma outra discussão também, que, só um parênteses, me parece que nós perdemos a verdade mesmo. Eu acho que nós ficamos tão apegados à forma, por exemplo, a nossa forma do Ocidente nós vamos admitir que todo mundo tenha a sua religião e a pratique. E daí vem o pessoal do Islã, que tem um autor que eu gosto muito, Terry Eagleton, que ele fala que é a metafísica puro sangue. Vem o pessoal do Islã e fala assim, eu não quero saber. Né? Você é infiel, eu estou tão preocupado com a sua infidelidade que eu vou até te matar por causa disso. Então, aquele pessoal lá do 11 de setembro, né, aqueles enlouquecidos que entraram no avião e jogaram contra a Torre Gêmeas, né, tem um autor que eu gosto muito, Amos Oz, um autor israelense, que ele fala assim, o fanático, antes de tudo, um abnegado, né, porque ele estava tão preocupado com o capitalismo infiel norte-americano que ele seria capaz de matar e se matar por conta disso. Mas, assim, existe muita convicção. Eu acho até equivocada, eu acho que nem o Islã prega isso efetivamente, mas existe muita convicção equivocada de que a verdade está com eles. E, para isso, eu posso fazer qualquer coisa. E o Ocidente se vê numa situação muito complicada, porque, de um lado, lembra aquele massacre que teve naquela revista francesa, o Charlie Hebdomadaire, né, Charlie Hebdomadaire? Foi uma coisa assim que dividiu muitas opiniões. As caricaturas eram grotescas, sim, mas era uma revista de tradição grotesca. O Charlie sempre fez gozação de todos os poderes constituídos. Entenda-se poderes constituídos. Governo, Papa, Igreja, o que quer que seja, Deus. Eles sempre fizeram uma brincadeira até grosseira, de mau gosto, mas era da tradição do jornal. E, de repente, vem um massacre e as pessoas são mortas, né, assassinadas por conta de opiniões. Então, ficou um pessoal dizendo assim, não, mas a revista não devia ter falado mal de Maomé. A gente pode falar mal de Deus, de Jeová, mas de Maomé não, tá, gente? Ok? Por outro lado, eu, particularmente, eu coloquei lá Je suis Charlie, porque eu acho um absurdo que alguém morra por ter
manifestado uma opinião, ainda que seja grosseira. Eu acho que grosseria se combate com outras coisas. Né? Você simplesmente não leia, não compre. Mas você ter a morte, porque você expõe uma opinião que o outro não concorda, isso, para mim, é o grande paradigma atual que nós vivemos. Nós temos um pessoal que tem a verdade, ou que acredita que tem a verdade, e temos nós, Ocidente, que nós temos uma frase que a gente usa no dia a dia, que cada um tem a sua verdade, tudo bem, né? Então, Márcia, justamente aí que eu acho um ponto interessante, porque me parece que a perda dessa distinção aqui, não que a filosofia, vamos dizer, tenha uma força assim tão grande cultural, embora de fato tenha, mas não nesse caso, eu acho. Mas isto, na verdade, essa perda ela é um sinal justamente desse radicalismo. Por quê? Porque quando se deixou de acreditar na possibilidade de encontrar a verdade, porque quem quer encontrar a verdade está disposto a ouvir e a se submeter à verdade, ainda que seja contrário aos próprios interesses, quer dizer, a velha e boa honestidade intelectual. Né? Quando você deixa de acreditar que você possa encontrar a verdade, aí no lugar da verdade entra a força. Né? Então, no lugar assim da persuasão racional, entra a persuasão pela força bruta, né? E, aliás, um dos argumentos de retórica aí é justamente a argumentação ad baculum, que é a argumentação pela força. Quer dizer, você dizer assim para a pessoa, olha, se você defender essa tese, você vai se dar mal, porque eu vou te matar, porque você não vai ser mais aceito no seu meio social. Mas isto, eu acho que é justamente... Eu acho que é uma inversão até na análise disso hoje em dia, porque normalmente isso é analisado sob o ponto de vista do relativismo, né? Para se dizer o seguinte, está vendo? É o absolutismo aqui, esse negócio de busca da verdade, que leva a esse tipo de antagonismo que chega à violência. Eu acho o contrário. Eu acho que a descrença na verdade é que leva à força bruta. Então, eu acho assim, a pureza das crianças, para mim, é o critério aqui. Vamos dizer assim, a gente perde essa pureza quando a gente começa a estudar filosofia. Que é o seguinte, a criança ela sabe o que é verdade ou falso. Ela sabe. Isso é uma coisa assim, intuitiva. Por exemplo, você chega para uma criança e fala assim, quem que quebrou esse vaso? Ela sabe, se ela sabe quem quebrou, ela vai saber se ela está mentindo ou falando a verdade. Isso sem ter estudado uma vírgula. Por quê? Porque apesar de não ter uma teoria na cabeça dela, ainda ela tem a froneses, que é essa palavrinha cujo significado se perdeu. Né? Mas ela tem assim, ainda ela tem aquela centelha de senso comum que depois vai se transformar, vamos dizer assim, nas faculdades maduras, né? Mas a criança já tem isto, entendeu? E quando a gente perde isto, quando a gente diz assim, quando a gente abre mão, vamos dizer assim, dessa centelha ali que está em nós, para dizer assim, não, tudo é igual, mesma coisa, tanto faz, aí vai ganhar o mais forte. É natural acontecer isso. Acho que é uma conclusão inevitável, é um resultado inevitável. Bom, apenas para voltar um pouquinho aqui, a persuasão, acho que nós entramos em acordo, né, Caio? Sim. Que persuadir, voltamos ao nosso Pierre, ao Gambá, é capaz de levar alguém a aceitar, acreditar ou fazer algo. Todos os discursos são permeados por persuasão. Mesmo o cientista quer persuadir. Mesmo o filósofo quer persuadir. Todo mundo quer levar, a gente usa, nossa linguagem não são só palavras, não são só razão, a gente usa de todos os meios disponíveis para fazer com que o nosso interlocutor ou ele aceite ou acredite, ele faça algo que a gente quer. Nesse caso, a imagem de credibilidade do persuasor é essencial. Né? Por exemplo, eu tenho uma amiga minha, eu com a minha história das minhas amigas, mas eu não vou citar nomes. Ela tem uma habilidade de namorar canalhas. Mas assim, você vê, ela me apresenta e fala, é um canalha, é óbvio, né? Mas ela fala, não, este é diferente, este vai ser diferente, nunca é diferente, mas enfim. E depois, quando acaba a história, porque geralmente acaba, e acaba sempre do mesmo jeito, né? Ela fala, como eu não pude ver, né? Eu ficava antes martelando, mas o cara é um canalha, depois eu desisti. Eu falei, não, todo sedutor é como estelionatário, ele é habitual nisso, né? Ele tem ele tem prática. Né? Um estelionatário não sedutor não seria estelionatário, podia ser assaltante de banco. Para ser estelionatário tem que ser sedutor. E para ser canalha também. Então eu falei, não, você se deixou levar, você só não conseguiu ver as falácias do raciocínio dele. Mas, enfim, o sedutor, e eu estou falando em todos os sentidos, no sentido da palavra, né? Dizia-se na Grécia que a sedução é a doce persuasão da alma. Né? A alma se persuade de alguma coisa, tem a ver com eros, tem a ver com emoção.
O auditório, também no exemplo do Gabale, tem uma atuação passiva, ele está lá para ser seduzido, para ser persuadido. E o objetivo da persuasão é convencer o outro. Ainda que, eventualmente, aqui a gente vai entrar na questão logo mais das falácias, ainda que eu saiba que eu estou dizendo uma mentira. Então, daquele meu suposto namorado que falava assim, eu quero que você seja minha namorada, porque eu quero que você saiba tudo a meu respeito, eu quero contar minha história, minha vida, blá, 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 blá. Eu falei, ele não se tocou, que ele não está nem um pouco preocupado com o que eu quero, que coisa horrível falar isso. Você tem que sair meio à francesa, né? Ai, não, o problema não é com você, é comigo. Homens geralmente falam isso para terminar um relacionamento, né? Mas, enfim, esse é um topoi. Né? O problema não é com você, sou eu que não estou preparado para um relacionamento sério neste momento. É um topoi, né? É um lugar comum. Mas, enfim, ainda que ele queira, por exemplo, vamos voltar à questão da sedução, ainda que ele queira só dormir com a garota, ele fala que vai casar, não vai casar. Ou então ele fala assim, nós que somos um pouco mais velhas, alguns caras casados falam assim, estou com a minha mulher só por conveniência, porque eu não quero dividir patrimônio, mas nós estamos separados de fato, mas assim que eu puder eu vou me casar com você. Vai nada, mas enfim, né? O objetivo é convencer, estou falando de mulher, mas pode ser o contrário, ok, gente? Convencer a donzela, ou na nossa idade ninguém mais é donzela, na boa, né, gente? Mas, enfim, convencer a fazer alguma coisa que o sedutor quer. Ou acreditar, ou fazer, ou aceitar. E aqui, apenas uma observação, elas geralmente aparecem misturadas, persuasão, demonstração, argumentação, mesmo no sentido, né, que o Dr. Caio colocou, a gente não vê isso destacado num único discurso, né, a predominância de uma delas que se destaca mais, como naqueles filmes que nós vimos. Eu queria propor, antes do almoço, que a gente fizesse grupos, né, nós estamos, talvez, uns grupos de 5 ou 6, no máximo, tem umas cadeiras aqui, estrategicamente colocadas, para a gente se reunir. Eu queria uma discussão rápida entre vocês, que, na opinião de vocês, o que é o discurso jurídico? Ele, predominantemente, nós sabemos que essas funções persuasiva, argumentativa, demonstrativa se misturam, mas eu gostaria de saber a opinião daqui do grupo sobre o discurso jurídico. O que nós falamos na sentença, o que nós falamos numa petição inicial, o que nós falamos num recurso, numa contestação, o que nós falamos numa peça jurídica. O que é a intenção predominante desse discurso? E daí, desse grupo, eu quero que o grupo discuta, vamos fazer uma coisa rápida, a ideia é terminar até meio-dia, uns 15 minutos, mais ou menos, e um do grupo vai expor para aqui, para todos nós, a ideia do grupo, ok? Então, pequenos grupos. Vamos ver quanto nós estamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26. Marta, 26, ó, quanto que dá, hein? Estou brincando com a Marta, nós fizemos 4. Ou 4 de 6? 4 de 6 melhor. Vamos lá, vai 4 de 6. Vamos fazer uma reunião aqui? Eu queria que cada grupo mandasse um representante que virá aqui na frente e expor a conclusão do grupo. Ok? Podemos começar aqui? Quem que vem? Alguém se habilita? Oi. Opa, pode? Claro. Ó, temos um voluntário. Que delícia, gente. Eu adoro voluntários. Por favor, vem aqui na frente, por favor. Bom dia a todos. O fato é que a gente não chegou a um consenso, né? A gente acha que o discurso jurídico ele é persuasivo, ele é argumentativo e um pouco demonstrativo, né? Mas ele é mais argumentativo e persuasivo. Ele seria argumentativo na medida em que eu tenho que lidar com argumentos das partes, né? E eu tenho que demonstrar a validade, né, ou seria a validade desses argumentos, né? Sim, se eles são válidos ou não, se eles são falsos ou não, né? Mas a gente acha que o viés preponderante é
persuasivo. Né? Por quê? Porque é até da lógica do sistema. Eu tenho recurso por quê? Porque a parte, né, ela não se convence daquele melhor argumento. Né? Então, eu tenho que convencer, né, eu tenho que persuadir a parte que aquela decisão, né, que aquela síntese é a que melhor reflete, né, o estado da lide. Então, essa é a nossa conclusão. Muito bom. Mais um grupo, por favor. Vamos ter que persuadir. Não, olha, mais outra voluntária, olha que espetáculo. Quanto antes liberar, melhor, né? Nosso grupo também, nós achamos que o discurso jurídico ele tem essas 3 linhas, persuasivo, argumentativo e demonstrativo. Não chegamos a um consenso no grupo, mas a maioria entende que ele é argumentativo. Vou falar primeiro assim, quem discordou iria para o demonstrativo, porque nós descartamos o demonstrativo. Se o discurso jurídico fosse somente, a preponderância fosse demonstrativo, nós não precisaríamos dos magistrados. Nós colocaríamos num sistema e sairia ali a sentença, porque seria lógico, 1 mais 1 é 2. Então, tem a parte demonstrativa, mas ela não é predominante. Ela vai ter em algum momento vai aparecer essa lógica, mas ela não é dominante. Agora, o argumentativo, a pessoa ela tem que apresentar as razões e argumentar por que ela está decidindo. Tanto na petição inicial, ela vai argumentar por que ela está fazendo a solicitação, quanto o magistrado ele também vai fazer a argumentação por que ele está fazendo aquele juízo, por que ele está chegando a determinada conclusão. Se fosse demonstrativo, todas as sentenças seriam iguais, seria muito lógica a coisa. E o persuasivo, todo mundo vai tentar persuadir, mas no direito acho que entra mais argumentação, não vai só pela persuasão. Não é porque eu vou chegar e vou falar que eu tenho o direito, sem demonstrar esse direito, que eu vou conseguir ganhar a causa. Então, a gente ficou mais nessa linha. O discurso jurídico ele é preponderantemente argumentativo para nós. Muito bom. O nosso grupo foi um tanto quanto uniforme. No discurso jurídico, a gente dividiu, de acordo com a peça, iria predominar um tipo dessas características. Então, na petição inicial, a gente concluiu que o discurso é persuasivo, em regra persuasivo. Na sentença, seria demonstrativo. E também a gente concluiu que, com o novo CPC, provavelmente o discurso argumentativo ele vai começar a tomar uma nova forma, porque, segundo o novo CPC, cada argumento da petição inicial ele deve ser combatido. Então, a argumentação ela vai ser tão importante quanto a conclusão, quanto ao objetivo de demonstrar às partes a conclusão da sentença. Hoje, a gente achou que o argumentativo é o que menos prepondera na sentença, mas, com o tempo, com o novo CPC, esse discurso argumentativo ele vai tomar mais forma, vai ser tão importante quanto o próprio dispositivo, tanto quanto a conclusão na sentença. E, assim, também a gente achou que, de acordo com a matéria e com o objetivo da peça, inicialmente, como regra geral, a gente acha que é persuasiva a petição inicial, mas a depender da matéria, pode ser que não. Por exemplo, numa ação previdenciária, em que o autor quer mostrar lá que a cliente teve uma relação, foi companheira do falecido, ele é muito persuasivo. Mas, por exemplo, numa questão ambiental, por exemplo, eu acho que a questão de você demonstrar o dano, por exemplo, ele seria tão importante quanto a persuasão. Então, muito bom, muito bom. Falta o grupo lá de trás. Muito bom. Então, o nosso grupo, nós chegamos à conclusão que as três formas de discurso estão presentes no discurso jurídico. Na argumentação, nós temos que as partes tentam convencer o magistrado
e também na fundamentação da sentença aparece o discurso argumentativo. No entanto, nós chegamos à conclusão, assim por maioria, que predomina o aspecto persuasivo, porque há aquela convicção, mesmo o magistrado, quando ele vai decidir, na verdade, ele tende, né, não deveria ser assim, deveria predominar o aspecto argumentativo. Mas, na verdade, há aquela convicção íntima. E aí há um encaixe, às vezes, da norma naquele sentido do que o magistrado acredita. Então, e isso também na petição inicial, o advogado ele já tem ali o aspecto persuasivo. E ele vai utilizar as ferramentas, a argumentação, né, o discurso argumentativo, para tentar convencer o magistrado. Então, a argumentação ela é um instrumento para a persuasão. Foi isso que nós concluímos. Muito bom. Senhores, eu gostei muito, vi todas as discussões, né? Eu e o doutor Caio, foram muito ricas, eu acho que pouco tempo. Eu acho que todos os elementos importantes que eu gostaria de destacar foram levantados aqui. Obviamente, esse assunto ele é extremamente polêmico, eu e o doutor Caio mesmo, a gente discorda sobre o assunto. Se não fosse polêmico, não haveria tantos livros escritos a respeito, mas eu acho que os grupos pegaram os aspectos principais. Realmente, os 3 discursos estão presentes, né? O doutor Caio vai falar da tese dele, mas, enfim, vou falar rapidamente antes do almoço. Eu, particularmente, acho que existe uma persuasão, tanto é que o juiz tem que... Existe o princípio da persuasão racional do juiz. O juiz tem que demonstrar, pela ordem das razões, que elas justificam a sua conclusão, que é a determinação contida no dispositivo da sentença. Ele não só tem que persuadir o seu jurisdicionado de que aquela decisão é justa, porque que seria um caos social se as pessoas fossem à justiça e não sentissem que aquela decisão, naquele caso, ainda que desfavorável, tenha sido a mais justa naquele caso concreto. Então, o juiz tem que persuadir as partes, sim, tem que persuadir o tribunal, que é quem vai avaliar a sua sentença, tem que persuadir o público de que aquilo foi justo. Imagina, eu estava citando o caso do Lava Jato, imagina a situação do colega do Paraná, né, numa operação que ele está julgando nossos governantes e deputados e senadores, o quanto de demonstrativo, argumentativo, mas também de persuasivo há de ser. Eu, particularmente, entendo que há muita argumentação, que ele é essencialmente argumentativo. Eu concordo com essa posição, que se ele fosse só demonstrativo, não precisaríamos de nós, juízes, né, bastaria um computador. Eu acho que tem muita argumentação. E também me parece que é um caráter da persuasão ele se mostrar como demonstrativo. Quem não teve na faculdade, teve sempre um professor que fala isso, que, olha, gente, a sentença é um silogismo, a premissa maior é a lei, a premissa menor é o caso concreto, e a conclusão é a decisão judicial. Eu não concordo, acho que não é nada disso, mas, enfim, todos nós já ouvimos alguma vez isso na vida. Eu acho que o discurso, quando ele se mostra, ele faz de conta que ele é demonstrativo, ele parece convencer mais. Eu tenho uma discussão com um colega, o Sérgio Nogueira, do meu concurso, o doutor Caio conhece, discussões homéricas, que duram horas, horas, horas e horas, só com um pouco de chope tomando, né? Que ele acha que, eu acho que não tem lógica nenhuma, ele acha que tem, ele acha que é ciência, eu acho que o direito não é ciência. Enfim, essas questões você pode usar na sexta-feira à noite, por exemplo, depois desse curso, né? Quem foi tomar um chope, ficar discutindo se é a verdade, se é a ciência, se é lógico, se é demonstrativo. Mas, enfim, os 3 elementos me parecem estar presentes. Só antes do almoço, eu queria pedir para 2 horas a gente está aqui, para a gente sair, vamos tentar cumprir o horário, às 5 horas estamos liberados. E só antes de desejar um ótimo almoço, pedir para voltar às 14, vou só passar rapidamente a palavra ao doutor Caio, porque eu sei que ele discorda de mim nesse aspecto. Na realidade, eu não discordo. Eu também acho que os 3 elementos estão presentes. A questão só, talvez, a gente discorde, mas eu acho que todos os grupos discordaram em alguma medida uns dos outros, onde que esses discursos são predominantes, né? Por exemplo, para mim, esse caráter demonstrativo da sentença, para mim, é nítido no seguinte sentido: é uma exigência do legislador, né? Quando ele exige, por exemplo, que haja lá, que o juiz exponha as razões dele
e quando ele diz que, por exemplo, nos embargos declaratórios, a parte pode pedir para que ele retifique uma contradição, por exemplo, o que ele está dizendo é o seguinte, que das premissas assentadas à sentença tem que decorrer a conclusão. Então, por isso que eu acho que Aristóteles ilumina muito, porque às vezes a gente se perde assim nessas doutrinas mais novas, e ali no Aristóteles a gente tem a pureza da coisa, como a coisa foi o problema na sua pureza. Né? E ali o Aristóteles, embora o texto hoje para o leitor atual seja muito difícil, né? Porque é um texto assim que traz exemplos antigos que já não fazem sentido tanto hoje, toda a teoria dele é muito clara, né? Ele diz o seguinte, que vamos dizer assim, o processo de você chegar a uma deliberação não exclui a demonstração posterior. Então, por exemplo, o fato de você ter todo um processo argumentativo para chegar àquela conclusão da sentença não significa que depois você não possa transformar aquela conclusão junto com as premissas que você assentou durante a discussão numa demonstração. Você pode fazer isso. E, por exemplo, o fato do juiz pensar, meio que estabelecer um diálogo consigo próprio, né, não significa que ele também não estabeleça um diálogo honesto com as partes. Porque também tem essa história de que tem algumas doutrinas que falam o seguinte, não, o juiz já decidiu e depois ele só coloca ali alguma racionalização, alguma coisa para... Isso não é que isso não aconteça, isso acontece, mas isso é muitas vezes você argumenta com você mesmo, então, imaginando, claro, um juiz que está preocupado em fazer justiça, né? Que você tem consciência ali, você não dorme, você está pensando naquilo, você quer dar uma solução mais justa possível para o caso, você vai estabelecer um diálogo interno, imaginando os prós e os contras daquilo, como se fosse mesmo um diálogo entre dois contendores, né? E aí você vai chegar a uma conclusão que seria mais ou menos o arbitramento da solução mais razoável ali, que às vezes até do que você considera verdadeiro no caso, né? Principalmente na matéria fática. A gente não pode esquecer que a matéria fática também entra no jogo aqui da argumentação jurídica, né? E na matéria fática, você mais ou menos age como um historiador, né? Você quer, embora você tenha algumas regras que distingam isso da história, que é o ônus da prova, enfim, você tem as ficções, né? Mas eu acho que se aproxima muito do papel do historiador, que busca a verdade histórica. Eu quero saber o que realmente aconteceu, quais foram as reais motivações dessas pessoas. Então eu acho assim que, concordo com, acho que todos chegaram nessa conclusão, sim, de que tem todos os discursos, sim, aqui. Eu acho que eles são predominantes em algumas circunstâncias. Então, por exemplo, para mim os embargos de declaração eles mostram claramente isso. Quando você está falando de sentença já proferida, aí você está falando de uma demonstração. O que é mais importante é o aspecto demonstrativo em relação ao direito da parte depois de recorrer. Mas, por outro lado, o juiz ele tem que persuadir os destinatários da sentença, porque isso tem a ver com a legitimidade do Poder Judiciário. Se ele dá uma sentença ali mal feita, com os argumentos fracos, aquela sentença tende a não ser muito respeitada, né? Então, às vezes, a eficácia dela fica comprometida, né? Mas tem um aspecto também argumentativo, porque, como falaram no grupo lá, um dos membros daquele grupo, falou, acho que muito corretamente, a gente tenta chegar no direito, no direito efetivo das partes. Então, isso é quase como uma busca da verdade, né? Mas não da verdade assim dos fatos empírica, mas vamos dizer, você busca a verdade, se aproximar ao máximo da verdade dos fatos do caso, o máximo da verdade daquilo que você acha que é a melhor interpretação da lei. Então você tende a achar, por exemplo, que aquilo tem uma validade universal, entre aspas. Claro que não é universal, porque o direito ele tem uma validade circunscrita ao território, mas uma validade universal dentro daquele território, vamos dizer assim, né? Uma validade geral. Então, na verdade, não discordo, né? Então, assim, Isso. Senhores, vamos almoçar, a gente volta aqui às 2 horas, ok? Muito obrigada a todos, até daqui a pouco.